Viver sem pecado é possível? Esta não é uma pergunta filosófica nem teórica. Trata-se de uma questão profundamente bíblica, prática e decisiva. Neste vídeo, vamos examinar as Escrituras para compreender se Deus oferece apenas o perdão do pecado ou se também provê poder real para vencê-lo. A palavra será o único fundamento, sem tradições humanas, sem acomodações, sem concessões. Assista até o final, reflita com sinceridade, comente, deixe seu like e compartilhe. O tema tratado neste vídeo é imprescindível para a salvação e para a vida eterna. Oremos. Querido Deus, eterno Pai, soberano do universo, ao seu nome seja dada toda a honra e toda a glória, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus que tem cuidado de nós, que se preocupa conosco, que nos dá o sol e a chuva que necessitamos. E agora o Senhor nos chamou aqui para nos falar alguma coisa também importante para a nossa vida. Que o Senhor dirija este nosso estudo e que nos conceda o entendimento para que não fique nenhuma dúvida. É o que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, bom dia a todos. Nós Bom dia. hoje vamos trabalhar um tema que é de suma importância, um problema que já se arrasta há quase 6.000 anos. Um problema, um vírus que afetou toda a humanidade. E isso chama-se pecado. Então, Belém, o pecado pode ser dito que é o maior inimigo do ser humano? Absolutamente verdade. E é uma cadeia que prende a humanidade toda num cativeiro de Satanás, na verdade, hein? Exatamente. Afetou toda e afeta toda a humanidade. Não podemos fugir disto. Então, será que estamos condenados? Será que o pecado é alguma coisa do qual não nos podemos livrar? No fundo, Adenis, o que é o pecado? Olha, Belinha, o pecado é, na verdade, realmente uma rebelião contra Deus. E a Bíblia diz, em 1 João capítulo 3, verso 4, que todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Belinha, por que o pecado é a transgressão da lei? Por que a lei é tão importante para Deus? Ok, isso é algo muito importante e eu gostava de trazer já este assunto. O objetivo de Satanás, o inimigo de Deus, sempre foi eliminar Deus da vida das pessoas, tirar Deus da mente do ser humano. E o que é que ele tem feito ao longo do tempo? Reparem como tu disseste, 1 João 3,4 diz, porque o pecado é transgressão da lei. Muito bem, mas nós ouvimos muitas vezes que Jesus veio cravar a lei na cruz. Ou seja, já não há mais lei. Ou seja, Jesus cumpriu a lei, pronto, a lei está cumprida, e portanto agora estamos livres da lei. Nós agora até somos salvos pela graça. É isto que nós ouvimos. E ainda por cima ouvimos isto do mundo cristão, mas eu gostava de fazer aqui um raciocínio e acompanhem-me se realmente não é assim. Se não há lei, não há pecado. E nós encontramos isso, podemos abrir já em Romanos no capítulo 3, no versículo 20. E como tu disseste há pouco, o pecado é transgressão da lei. Mas se não há lei, se ela foi cravada na cruz, não há pecado, porque aqui diz, porquanto pelas obras da lei nenhum homem será justificado diante dele, pois o que vem pela lei é o pleno conhecimento do pecado. Romanos 3:20. É Então, isso mesmo. se o que vem pela lei é o pleno conhecimento do pecado, se nós colocamos a lei de parte, não estamos a pecar. Não há pecado, porque o que é que me revela o pecado?
É precisamente a lei. Agora, deixa-me só concluir o raciocínio, Adénia, só um bocadinho. E se não há pecado, não há pecadores. E se não há pecadores, não há salvador. Vocês estão a ver a sequência? Quando Mateus, no capítulo 1, Mateus, capítulo 1, diz-nos, vou abrir aqui rapidamente, capítulo 1, versículo 21, quando o anjo apareceu, não é? E diz, ela dará à luz um filho, a quem chamará Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus Pecados. pecados. Então, se não há pecado, não há lei. Não havendo lei, não há transgressão da lei. Se não há transgressão da lei, não há pecadores. E se não há pecadores, para que é que nós queremos o Salvador dos pecados? Estão a ver como é que o inimigo conseguiu levar Cristo para fora da nossa mente e da nossa vida? É verdade, Belinha. Então, a gente pode dizer que a lei, ela é um espelho para mim poder olhar e ver aonde eu estou sujo. Porque a lei suja o caráter do ser humano diante de Deus. Então, a lei realmente é um espelho, só que o espelho não lava a gente, quem lava a gente é Cristo. Exatamente. Por isso que Paulo diz que a lei serviu de aio. O que é um aio? É aquelas daminhas que ficam na frente do noivo e da noiva, ou do noivo, que levam o noivo para a noiva. Exatamente. Reparem como é importante, não é que a lei bom, a lei nos condena, é verdade, porque mostra onde é que nós estamos a pecar, ou seja, onde é que nós estamos errando o alvo. E Deus não pode salvar ninguém em pecado. Belinha, Deus não... só fazendo uma complementação aqui. Sempre devemos lembrar que a lei é os 10 mandamentos. É aqueles 10 mandamentos de Êxodo 20, onde primeiro amar a Deus, segundo não fazer imagem de escultura, depois não tomar o nome de Deus em vão, quarto guardar o sábado, quinto honrar pai e mãe, e aí vai até o 10º. Mas tem muita gente que esquece o que realmente é a lei de Deus. Muito cuidado com isso. Exatamente, e agora que falaste nisso, e os nossos ouvintes podem exatamente ler em Êxodo 20, do versículo 3 ao 18, e também em Deuteronômio 5, onde estão os 10 mandamentos, nós temos logo o primeiro mandamento que diz: não terás outros deuses diante de mim. E muitas vezes, quando nós queremos eliminar a lei de Deus, ou porque fomos enganados, não é? Pensando que a lei foi cravada na cruz e que agora já não precisamos da lei, nós estamos a ser os próprios deuses. Nós estamos a ser os próprios deuses, ou seja, já estamos a transgredir o primeiro mandamento, porque nós é que fazemos a lei. Se não existe lei de Deus, e este mundo não é um caos, e nós temos leis em todos os lados, temos a lei da física, temos a lei da estrada, da condução, não é? Temos a lei, as leis próprias da natureza, Leis civis. as leis civis, pronto, se nós colocamos a lei de parte, este mundo seria um caos e nós seríamos os próprios deuses, porque iríamos fazer as nossas próprias leis. E não é o caso. Portanto, nós partimos do princípio que nós acreditamos na lei de Deus, aquela lei, como tu disseste muito bem, que está em Êxodo 20 e em Deuteronômio 5. Agora, já vimos a definição da lei na Bíblia, que está na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 4, que diz que o pecado é transgressão da lei. Portanto, a lei tem que existir e vai existir até ao fim, porque ela é o reflexo do caráter de Deus. Agora, como é que o pecado entrou no nosso mundo? Eu gostava de chamar a atenção para isto, porque isto é muito importante. Isto é o princípio de todas as coisas. Não é por acaso que isso está lá logo em Gênesis. Gênesis, que a palavra significa o princípio, ou seja, a origem de tudo, a origem do pecado, a origem da vida, a origem do plano da salvação.
Então, não vamos a Gênesis, mas eu gostava de ir ao Novo Testamento e ao Evangelho de João. O Evangelho de João, no capítulo 16, vamos ler o versículo 8 e o versículo 9. Aliás, até podemos ler o 7. É Jesus que está a falar e ele diz assim, João 16, 7. Todavia, digo-vos a verdade, convém-vos que eu vá. Pois, se eu não for, o ajudador ou o consolador não virá a vós. Mas se eu for, vou-lo enviarei. Está a falar do Espírito Santo, que é o Espírito da verdade. E quando ele vier, reparem isto, agora aqui o versículo 8 e 9. E quando ele vier, convencerá o mundo de quê? 3 coisas. Do pecado, da justiça e do juízo. Agora o que nos interessa é o pecado. Convencerá o mundo do pecado. E agora Jesus diz no versículo 9. Do pecado, porque não creem em mim. Então o que é pecado? É muito simples, meus amigos. Pecado é não crer, é não acreditar no que Deus diz, não acreditar na palavra que Deus diz e que está aqui nas Escrituras, mas é acreditar noutro. E o que é que aconteceu lá em Gênesis, no Jardim do Éden? Havia a palavra de Deus. Qual era? Se comeres da árvore, morres. Mas veio a serpente, que era Satanás disfarçado, porque ele vem sempre disfarçado, e lançou outra palavra. Então temos 2 palavras. A palavra de Deus é: se comeres, ou seja, se desobedeceres, morres. Veio a outra palavra: se desobedeceres, não morres. Em qual dos 2 é que Eva e Adão iam acreditar? Aqui é que está a questão. Em qual dos 2 é que nós hoje acreditamos? Acreditamos no que está na Bíblia ou acreditamos noutras palavras, noutras vozes? É exatamente isto. Pecado é não crer naquilo que Deus disse. Aí, Belinha, entra o que João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ora, está, todo o que nele crê. Meus amigos, nós precisamos de crer no que está na Bíblia. Não é no que diz o fulano, ou cicrano, ou tal igreja, ou a outra igreja, ou o pastor, ou o sacerdote, ou o bispo. É o que Deus diz. E para eu crer no que Deus diz, eu tenho que conhecer o que Deus diz. Por isso é que o estudo da palavra é tão importante. Diz a Denis. Aqui Jesus fala outra vez para os escribas e fariseus, aqui, num determinado momento, em São João capítulo 6, verso 28 e 29, quando eles pediram para Jesus, dirigiram-se, pois, perguntaram para Jesus: que faremos para realizar as boas obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é que creais naquele que por ele foi enviado. Olha só. Exatamente. Então, as boas obras que nós desejamos fazer é crer em Jesus Cristo. Crer. E agora nós perguntamos, mas e o que é que Jesus diz? Bom, Jesus disse muitas coisas, não é? Mas uma das coisas que ele disse e escreveu na pedra foi a sua lei. Então, já estamos a perceber aqui o que é pecado. É não crer no que Deus diz. E eu lembro-me agora o que é que Jesus disse, por exemplo, ao jovem rico. Todos nos lembramos, não é? Podemos ir aqui ao Evangelho de Lucas, no capítulo... Vai em São João, em Mateus capítulo 19, Belinha. Mateus 19, também está em Mateus 19, exatamente, e está em Lucas 18. Então, obrigada.
Mateus 18, verso 16. 19, aliás. Mateus 19, 19, verso 16. 16. Eis que se aproximou dele um jovem e lhe disse: Mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Então a pergunta era: o que é que eu hei de fazer para conseguir a vida eterna? Como se a vida eterna dependesse de alguma coisa que eu faço. Não depende. Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas sobre o que é bom? Um só é bom, mas se é que queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Então Jesus aqui fez depender a vida eterna de quê? Da lei, dos mandamentos, da obediência. Então, mas nós somos salvos por obedecer à lei? Não. Nós somos salvos pela graça. Não é verdade? Diz-nos lá, no Evangelho, não, no livro de Gálatas, que pela graça sois Sois salvo. salvos, não é verdade? Gálatas não, Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Lá está a fé. A fé é crer na palavra de Deus. Pela graça somos salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Mas voltando à história do jovem rico, versículo 18 de Mateus 19, perguntou-lhe ele: Quais mandamentos? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e tua mãe e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Curiosamente, Jesus aqui citou 6 mandamentos, mas os mandamentos são 10. E Jesus só citou aqueles que tinham que ver da nossa relação com o Próximo. próximo, com o próximo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado. O que me falta ainda? Então ele tinha consciência de que faltava qualquer coisa. Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Isto para quem tinha muito dinheiro, muitos bens, era uma coisa difícil. Porquê? Porque ele tinha que confiar, lá está o crer, confiar que Jesus o iria sustentar, mesmo não tendo nada de bens. Ou seja, a fé dele não iria estar colocada no dinheiro, mas iria estar colocada em Jesus. A fé dele. Agora, Belinha, é possível viver sem pecado? Ora, isso é uma boa pergunta. Mas é verdade, já podemos falar um bocadinho sobre isso. De qualquer forma, eu gostava que fôssemos. Essa pergunta fica aí um bocadinho em stand-by, que já vamos conversar a esse respeito. Mas vamos ao livro de Romanos. O livro de Romanos, só para fechar aqui a história do jovem rico. Romanos, no capítulo 13, diz o seguinte, no versículo 8, a partir do versículo 8. A ninguém devais coisa alguma. Ou seja, não devam nada a ninguém. A não ser o amor recíproco. Pois quem ama ao próximo tem cumprido a lei. Amém. Então quer dizer que a lei é importante? É. Mas como é que nós guardamos a lei? É por amor a Deus ou é por interesse de sermos salvos? Deveria ser por amor a Deus. Não há outra hipótese. E então Jesus continua e diz: com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. Os mesmos mandamentos que Jesus falou com o jovem rico. E se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo.
o amor não faz mal ao próximo. E eu faço aqui um parênteses. Mesmo que o próximo nos tenha traído, mesmo que o próximo seja nosso inimigo. Uau! O que Deus diz aqui é que o amor não faz mal ao próximo, de modo que o amor é o cumprimento da lei. Então, se nós continuarmos, não é? E aliás, no versículo 11 diz: E isto fazei conhecendo o tempo, que já é hora de despertardes do sono, ou seja, acordem, porque vocês têm pensado que a lei não existe. Se calhar têm pensado que a lei é uma lei que está no catecismo e não a que está nas escrituras, Que é do Velho Testamento. que é do Velho Testamento, e nós aqui, o apóstolo Paulo está a falar no Novo Testamento, e está a falar da lei, e diz quais são os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás. Por isso que Pronto, a lei de Deus é eterna. exatamente. E depois continua no versículo 11 e diz: porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando nos tornamos crentes. Então, ele continua falando de que realmente a lei é importante. Mas, meus amigos, ninguém é salvo por guardar a lei. Mas também ninguém Vai se deixa de... salvar sem ter obedecido à lei. Exatamente, ninguém se salva transgredindo a lei. Porquê? Porque, como nós já vimos, o pecado é transgressão da lei. Portanto, se Deus nos salvasse transgredindo a lei, Ele nos salvaria em pecado e teria que salvar toda a gente. Até Satanás. Até o próprio Satanás. Isto é muito sério. Agora, tu falavas há pouco de... qual foi a pergunta que tu... Se é possível deixar de pecar. Se é possível deixar de pecar, ou seja, se é possível deixar de transgredir a lei. É isso, não é verdade? O que é que tu achas, Denis? Olha, se Jesus disse para Maria Madalena, lá em João 8, verso 11, vai e não peques mais, o que você acha? Jesus mentiu? Não, não, é claro que não. Mas será que, e eu gostava daqui, mesmo no livro de Romanos, no capítulo, deixem-me só procurar aqui, no capítulo 3, saltamos do 13 para o 3. No versículo 10, diz assim: como está escrito, não há justo, nem sequer um. Não há quem entenda, não há quem busque Deus. Todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só. Uau! Então como é que é? Nós ou somos justos ou somos injustos. Aqui diz que não há nenhum justo, porque todos pecam, todos transgridem a lei. Então quer dizer que não há hipótese. Lembrando que em Mateus 1, 21, como lemos há pouco, diz que Jesus viria para quê? Para salvar o seu povo dos pecados. E João, quando ele vê Jesus se aproximando, no capítulo 1 de João, versículo 29, o que é que ele diz? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Belinha, aqui, se você me permite, nós só poderemos não pecar quando tivermos Cristo entronizado em nós. E aí, em São João capítulo 3, verso 8, tem um detalhe muito importante que diz assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então, as obras do Desculpa, diabo... Dani. Disseste que era João, capítulo... 1 João capítulo 3, verso 8. 1 de João, ok. É para as pessoas que nos estão a ouvir também poderem acompanhar. Sim, então, em 1 João capítulo 3, verso 8, diz que Jesus veio para destruir as obras do diabo. Então, as obras do diabo que eu, por ignorância ou por não saber, só poderão ser destruídas, só
eu só poderei viver sem pecado se Cristo habitar em mim e Ele fazer em mim a obra que eu não posso fazer sozinho. Exatamente. Então quer dizer, há uma obra a ser feita, que é a obra da obediência, não é verdade? Isso. Mas existe uma outra obra que até parece boa e até parece que nos leva à salvação, mas que Jesus considera como sendo trapo de imundícia, considera iniquidade. Então vamos lá. Aqui Mateus, não sei se ias dizer alguma coisa. Eu queria que você falasse Mateus capítulo 7, verso 21 a 23, para poder realmente compreender por que essas pessoas que fizeram boas obras não foram aceitas, porque não foram feitas em Cristo. Exatamente, então vamos lá para Mateus, era isso exatamente que eu ia buscar. Diz assim no versículo 22 e 23 de Mateus 7. Muitos me dirão naquele dia. Naquele dia está a falar no dia do ajuste de contas, Do juízo. do juízo. Senhor, Senhor, chamam a Deus de Senhor. Não profetizamos nós em teu nome? Então é uma coisa boa ou não é? É, E em teu nome não expulsamos demónios? Não é uma coisa boa? sim. Portanto, eles estavam a fazer coisas boas, obras boas. E em teu nome não fizemos muitos milagres? Vejam que são boas obras. Mas o versículo 23 pode surpreender-nos. Então lhes direi claramente: nunca vos conheci. Uau! Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então será possível fazer obras boas e Deus considerá-las Pecado. iniquidade? Pecado. Pecado? Exatamente. Será que uma boa obra pode ser considerada pecado? Quando eu Pode. faço, quando eu faço por mim, é pecado. Agora, quando eu faço em Cristo, aí é justa, porque Ele é Ou justo. seja, ou seja, será que o que Deus nos está a dizer é que quem terá que fazer a obra é Cristo, através de mim? Exatamente. Talvez seja melhor assim, não é verdade? É É isso Cristo mesmo. é que pode viver sem pecar. E o objetivo do cristão e que Satanás tem escondido, tem roubado esta verdade é que Cristo precisa de viver em mim. Só que para Cristo viver em mim, o mim tem que morrer. Belinha, vamos citar o verso que diz isso, lá em Colossenses 1, verso 23, 26 e 27 e 28, diz assim: Exatamente. o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, os quais Deus quis dizer a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós a esperança da glória. Exatamente. Portanto, só podemos ter esperança de um dia estar na glória de Deus se Cristo viver em nós. E Ele sim, Ele pode guardar a lei. Aliás, Ele já veio demonstrá-lo. Ele, quando esteve aqui, aqueles 33 anos e 6 meses nesta terra, Ele demonstrou, aliás, Ele perguntou, quem de vós me convence de pecado? Ele não tinha pecado, Ele demonstrou que era que ele tinha poder para vencer o pecado. Não que o poder viesse dele, porque ele diz: as obras que eu faço, não as faço de mim mesmo, mas o Pai que vive em mim, esse é quem faz as obras. E a mesma coisa acontece conosco. As obras que nós fazemos, não as fazemos de nós mesmos, mas Cristo, que vive em nós, é quem fará as obras. Agora, Belinha, dentro desse espírito que nós estamos abordando, a pessoa pode pensar assim, mas eu sou um pecador, como é que eu vou poder me livrar desse pecado? Em 1 João capítulo 1, verso 9, diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos
purificar de toda a injustiça. Olha só. Agora, eu não devo confessar o meu pecado para você, nem para o padre, nem para o pastor, nem para ninguém. É para Cristo, é para Deus. E aí, veja bem o que está escrito aqui. Ele vai perdoar e purificar. Então, se você e eu somos um pecador, não devemos ficar assustados, porque há um remédio. Agora, eu preciso buscar esse remédio na fonte certa. O que te Exatamente. parece? Muito bom, muito bom. Esse pensamento foi muito bom, até porque, pegando novamente nele, não é? Quando tu disseste, eu não posso confessar o meu pecado a este ou àquele ou ao outro, porquê? Porque o pecado, sendo transgressão da lei, de quem é a lei? É a É de lei Deus. de Deus. Então, se é a lei de Deus que eu transgredi, é Deus que pode me perdoar. Agora, é que é curioso que o verso diz duas coisas, como tu disseste e muito bem. Ele é fiel e justo. Para quê? Não é só perdoar, é Purificar. também purificar. Ou seja, se ele dissesse que era só perdoar, então nós éramos salvos pelo perdão. Mas nós não somos salvos só pelo perdão. Belinha, aqui tem um detalhe que não dá para deixar para depois. O perdão de Deus é a mão que Deus nos segura até nós aprendermos a caminhar. Ou Porque seja, é caminhar a viver na sem pecado. obediência, não é verdade? Isso. Então, Exatamente, quando exatamente, nós vivemos sem pecado, é porque nós sabemos caminhar já. Agora, exatamente. quando nós caímos, o perdão é só para nos levantar. Exatamente, muito bem, era exatamente esse raciocínio. Realmente foi ótimo o que tu disseste, porque as pessoas precisam de entender que nós precisamos do perdão como uma criança pequenina que ainda não sabe andar por si mesmo, não é? E vai com a sua mãozinha, não é? A mãe vai segurando na mãozinha da criança, mas vai chegar uma altura em que a criança já aprendeu a caminhar sem estar agarrada na mãozinha da mãe. E é isso Exatamente. que é o cristão. O que Deus está-nos a dizer é que o perdão é o meio que Deus usa, não é? Enquanto nós não aprendemos a viver em obediência contínua. Ou seja, enquanto não aprendemos a andar de pé. Por isso é que Deus é tão misericordioso, que Ele tem compaixão de nós e nos ajuda a compreender estas coisas. Então, o perdão é temporário até nós aprendermos a obediência. E o que é a obediência? É estarmos purificados do pecado. Mas é pelas nossas forças? Não. Já dissemos que é Cristo habitando em nós. E para Agora, Cristo habitar, só concluindo, desculpa, Denis, para Cristo habitar em nós, o eu tem que morrer. Por isso é que lá em Gálatas 5:24 diz: E os que são de Cristo crucificaram a sua carne com as suas paixões e concupiscências. Diz a Denis. Belinha, tem um detalhe que nós não podemos deixar que o ouvinte saia desse estudo sem três partes, vamos dizer assim, versos bíblicos aqui, três partes muito importantes sobre o pecado e o cuidado que nós precisamos ter com relação a isso. Em Hebreus, no capítulo 10, verso 26, diz o seguinte: porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelo pecado. Olha só. Então, existem três pontos que nós devemos ter muito cuidado com o pecado. Primeiro ponto é que nós não devemos viver de qualquer maneira, sabendo que existe a maneira de como viver sem pecar e como viver buscando o perdão e a purificação em Cristo. Primeiro ponto. Segundo ponto, em Mateus capítulo 12, Jesus, mesmo no Evangelho de Mateus, diz que o seguinte, que existe um pecado que não tem perdão. Lá no capítulo 12, verso 31 e 32, Jesus mesmo diz. O que diz?
Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir algumas palavras contra o Filho do Homem, se lhe é perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem neste mundo, nem no porvir. Então temos que ter muito cuidado com essas coisas. E mais um detalhe importante, que em Romanos, no capítulo 14, e aí vem a parte, vamos dizer assim, que muitas pessoas podem não compreender, mas por isso estamos aqui gravando esse vídeo e esse áudio, para que nós podemos, então, rever esses versos e podermos compreender. Em Romanos capítulo 14, verso 23, diz o seguinte: mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque se faz não convém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Então, veja bem, nós precisamos fazer e viver sempre na fé, na palavra de Deus, naquilo que Deus deixou, para que não pequemos e que não venhamos ter essa iniquidade que falou lá em Mateus, no capítulo 7, verso 23. Então, tudo aquilo que não vem de Deus, tudo aquilo que nós fazemos por nós mesmos, sem estarmos em Cristo, é pecado. Temos que ter cuidado com essas três partes aqui, Belinha. Muito bem, muito bem. E olha, foi um pensamento que me tem estado aqui na cabeça quando estavas a falar, porque quando leste Mateus 12, que diz que todo o pecado e blasfémia se perdoará aos homens, mas a blasfémia contra o Espírito não será perdoada, e tu já tinhas lido Hebreus 10, 26, o pecado contra o Espírito Santo, porque a Bíblia diz que o Espírito fala ao nosso Espírito, o Espírito de Deus fala ao nosso Espírito, não é verdade? À nossa mente. Nós Então podemos aqui, sufocar isso, tem que ter cuidado. essa voz, exatamente. Então aqui quando tu leste Hebreus 10, 26, que diz, porque se voluntariamente continuarmos no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, ou seja, o Espírito Santo já nos convenceu, já falou conosco, já insistiu. Se nós mesmo assim, lá está, pecar contra o Espírito Santo é isto, não é? É nós termos recebido o pleno conhecimento, termos compreendido exatamente o que é o pecado, termos sabido que ao pecado só se pode resistir e vencer através de Cristo em nós, não é verdade? Se mesmo assim continuamos, então já não há mais nada a fazer, porque nada mais nos pode convencer. Porque nós já fomos convencidos, não é verdade? E por isso é que nós começamos no início por dizer que quando ele vier, ou seja, o tal Espírito, falando ao nosso Espírito, convencerá o mundo do pecado porque não creem em mim. Ou seja, é realmente muito significativo nós termos o conhecimento do que é o pecado e de como poder vencê-lo. Nós podemos, não. Definitivamente, nós não podemos vencer o pecado. Tudo o que nós podemos é, e normalmente é isso que o ser humano faz, é tentar fazer o bem. Mas como é que eu posso fazer o bem se de mim só saem coisas más? Porque aqui em Romanos, não é? Diz-nos que, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E podemos Romanos ler esse 7, texto. Romanos 7, versículo 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer fazer o bem está em mim, eu quero, mas eu não consigo realizá-lo. Então, é importante que todo o cristão e toda a pessoa saiba disto. Não se iludam pensando que nós podemos fazer o bem. Não podemos. O pecado tirou-nos essa capacidade. Percebem? Então, como é que vamos sair? Se a lei exige obediência, não é? Como é que vamos sair deste impasse? Bom, vamos a Efésios, no capítulo 2, no versículo 8 e 9. Queres ler, Denis? posso ler. Diz o seguinte:
Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Agora, verso 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Em Cristo. Muito. Ora bem, Deus preparou as boas obras para nós andarmos nelas e as praticarmos. Só que nós já vimos que nós não conseguimos, porque não há em nós nenhuma coisa boa. Na minha carne não existe bem algum. Então, como é que se eu não consigo realizar boas obras? Ou seja, se não consigo deixar ter poder para vencer o pecado. Mas a lei exige boas obras e nós fomos criados para elas. Como vamos sair daqui? Só mais um texto. Gálatas, capítulo 2. E temos muitos, mas vamos ler este, que este é Paulo reforça esta ideia. Versículo 16 do capítulo 2 diz: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, mas sim pela fé em Cristo Jesus. Temos também crido ou acreditado em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei, ele diz isto 3 vezes, por obras da lei nenhuma carne será justificada. Então, se nós fomos criados para boas obras, e Deus diz que pelas obras da lei ninguém é justificado, em que é que ficamos? É pelas obras da lei, não pelas obras da fé. As obras da fé são aquelas que eu realizo, que no fundo não sou eu, é Cristo em mim, porque eu creio que Cristo me fez para ser a sua habitação, não é? Esta é a fé que está baseada nas Escrituras, e é Ele que faz as obras. Então elas já não são obras da lei, mas são obras da fé. Denis, ias dizer alguma coisa? Tem um detalhe que talvez seja um pouco melhor colocando um exemplo. Vamos imaginar, o pecado de roubar é um pecado grave. Vamos imaginar que eu tenha um ladrão do meu lado e eu coloco R$ 1.000 sobre a mesa. Mas eu estou aqui olhando para os R$ 1.000 e ele também. Enquanto ele está na minha presença e eu percebendo os R$ 1.000 aí e ele também, ele não vai pegar, ele não vai roubar porque ele está na minha presença, ele não vai pegar na minha presença. Então, se eu estiver na presença de Cristo, agora não mais o Adenis, mas na presença de Cristo, eu não vou fazer nenhum ato que fira o conceito da lei, porque eu estou na presença de Cristo, e a presença de Cristo é que me faz eu vencer a tentação de fazer qualquer ofensa ou desacordo ou infração à lei. Agora, se eu não estiver na presença de Cristo, ou se Cristo não estiver em mim, eu vou fazer deliberadamente. E aí é que está o pecado, Eli. Uhum. Não sei se ajudou. Exatamente. Ajudou e vamos até explorar um pouquinho mais o pensamento, porque Deus realmente, enquanto nós não conhecíamos estas coisas, nós tentávamos fazer o bem, tentávamos obedecer à lei, tentávamos ser boas pessoas, tentávamos não nos irritar, tentávamos não cobiçar, tentávamos. E há pessoas com temperamento forte que até conseguem vencer. Eu lembro-me do meu pai, por exemplo, ele foi fumador durante muitos anos, mas ele era uma pessoa de temperamento muito forte, não é? E ele um dia decidiu, não fumo mais. E realmente ele colocou os maços de tabaco todos, da Marlboro, na frente da secretária dele, e nunca mais fumou. Ele dizia para ele próprio, estás a ver aqui os cigarros, mas não lhe tocas. Uma pessoa que tenha um temperamento forte,
ela até consegue deixar o mal, no caso, deixar de fumar. Mas como é que a pessoa se torna? Como é que ela é? Ela se orgulha porque ela conseguiu. E ela se torna cruel porque ela pensa assim: se eu consegui, por que é que o outro não consegue? E muitas vezes não somos compreensivos para com a fraqueza do outro. E a pessoa torna-se exigente e torna-se intransigente porque é ela que faz com o seu próprio esforço. Mas aqui em Gálatas, no capítulo 3, no versículo 11, diz assim: é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo vive como? Pela fé. Pela fé. Pela fé. Ou seja, como tu já disseste, pela fé em que Cristo é que pode vencer. Então, eu vou deixar Jesus viver em mim. Como é que ele vive em mim? Pela palavra. Pela palavra. A palavra é Cristo. No princípio era a palavra, o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Então, se Deus nos diz que nós por nós mesmos não conseguimos, mas Cristo habitando em nós, é Ele que vai fazer as obras, eu tenho que me orgulhar de alguma coisa? Eu tenho Não. alguma coisa que me envaidecer? Não, porque não sou eu que faço, é Cristo que faz através de mim. Então isto torna o pecador humilde. Agora, você falou uma coisa aí, Belinha, que me fez lembrar, São João 14, verso 23, quando Jesus disse, e ele mesmo nos deixou claro, que ele e o Pai queriam habitar em nós. Agora, veja bem, respondeu-lhe Jesus, se alguém me ama e guardar a minha palavra, o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então, não é a tua Exatamente. palavra, não é a minha palavra, mas é a palavra de Deus que está dizendo que ele quer morar em você, quer morar em mim, e quer morar nesse ouvinte, quer morar em todos. Mas nós precisamos deixar de querer viver por nós mesmos, mas anelar a vinda de Deus em nós. Exatamente, e vivermos pela palavra, ou seja, sempre que vem um pensamento, uma tentação para fazer alguma coisa ou para falar de uma determinada maneira, eu preciso ter a palavra, que é Cristo, na minha mente. E As ao tê-la na minha promessas. mente, as promessas, e nessa altura eu escolho quem é que vai ter a vitória. É a minha carne, a minha vontade, ou é aquilo que Deus diz? Se eu me submeto e deixo que a palavra. Porque muitas vezes nós precisamos de repetir a palavra, repeti-la, para ela ficar gravada na nossa mente, não é? E é ela que vai expulsar Satanás. Jesus, quando Está ele era escrito. tentado a pecar, o que é que ele fazia? Está escrito. E ele dizia o que estava escrito, ele pronunciava o que estava escrito. Porquê? Porque a palavra estava na sua mente. E lá em Provérbios, ou em Salmos, diz: escondi a tua Palavra para palavra não pecar contra ti. no meu coração. Para quê? Para Para não não pecar pecar contra ti. contra ti. Uma autora disse uma frase que eu gosto muito, e ela diz o seguinte: não vos senteis na poltrona de Satanás, dizendo que não é possível deixar de pecar, que não há poder em vós. Está certo, mas tendes o privilégio de ter De ter Cristo Cristo. em Amém. vós e Ele, Cristo, pode vencer o pecado em vós quando com Ele cooperardes. Tem outra citação dessa mesma autora, Belinha, que ela diz o seguinte: que se nós não tivermos fé de que nós Para podemos crer, deixar de pecar, para não crer teremos que fé suficiente para entrar no reino dos céus. exatamente, a frase é a seguinte: é um livro, é um terceiro volume de mensagens escolhidas. E ele diz: Exatamente. quem Página não 360. tem, exatamente, quem não tem fé suficiente em Cristo, para crer
que Ele o pode livrar de pecar, não tem a fé que lhe dará a entrada no reino dos céus. É verdade. Então a fé é em Cristo e Ele pode vencer o pecado. É aqui que nós insistimos. E já agora, citando esta autora, ela está absolutamente de acordo com o que diz aqui na carta de Pedro, na segunda carta de Pedro, capítulo 2, diz o seguinte: mas precisamos crer. Nós falávamos nisto, que o pecado é não crer no que Deus diz. Olhem aqui o que Deus diz. 2 de Pedro 2,9. Também sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos. Sabe ou não sabe? Quem crê nisto? 2 de É Pedro verdade. 2,9. Sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos. E nós precisamos de crer no que Ele diz. Lá está. Não na palavra da serpente, mas na palavra de Deus. Porque isso realmente é que é pecado. É não crer na palavra de Deus. E a palavra de Deus diz, e agora mais dois textos que vieram agora à minha mente. Um de Judas e outro de 1 de Coríntios, capítulo 10. Vamos ler primeiro Judas, no versículo 24. Olhem que maravilha. Meus amigos, isto é o Evangelho. Isto é a solução para o pecado e é o crer no que Deus diz. Ter fé em Jesus é crer no que Ele disse e viver de acordo com essa fé. Então aqui em Judas 24 diz: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar ou pecar, é a mesma coisa, para vos guardar de pecar e apresentar-vos ante a sua glória imaculados e jubilosos. Meus amigos, só Ele é que é poderoso, Ele tem todo o poder, foi-me dado, disse Jesus, foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. E se este que tem todo o poder habitar em mim, eu tenho todo o poder para vencer. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Filipenses 4,13. E vamos ler aqui a 1 de Coríntios, e penso que já estamos a chegar ao final, não é? Há mais coisas para falar, mas aqui 1 de Coríntios, capítulo 10, versículo 13. E isto, meus amigos, isto é que é viver pela fé no que Deus diz. E o que é que Deus diz? Olhem o que Deus diz. Venha quem vier, o que nos interessa é o que Deus diz. Ele diz: não vos sobreveio nenhuma tentação, senão humana. Mas fiel é Deus, o qual não deixará que sejais tentados acima do que podeis resistir. Mas, está aqui um mas, com a tentação, Ele, Deus, Jesus, dará também o meio de saída para que a possais suportar. Então, quando nós dizemos, Belinha, que eu pequei porque veio a tentação. Não, a tentação não vem acima do que eu posso suportar pela graça de Deus. Eu pequei porque eu quis. E aí que é o Exatamente. problema. As pessoas não Exato. entendem isso. Ou não creem, ou não Ou não creem, creem nisso, né? É, ou desconhecem, também podem desconhecer. Por isso é que é. nós vimos trazer, isto é o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus, diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 1, versículo 16. Não me envergonho do Evangelho de Cristo, Poder de porque Deus para a ele é o salvação. poder. E Deus é poderoso para nos livrar de pecar. E aqui diz que, juntamente com a tentação, Ele dá também o meio de saída, o poder para que a possamos suportar. Então, isto são boas notícias. Ninguém fique desiludido. Nós só precisamos de acreditar no que Deus diz, acreditar no que Ele diz, agarrar-nos a estas promessas, a estas palavras, porque elas têm poder. A palavra de Deus tem tanto poder que quando ela é citada, Satanás foge e a tentação vai embora. Então, o cristão precisa de crer nisto.
E conhecendo isto, depois precisamos de experimentar. Por isso é que Deus diz, esforça-te e tem bom ânimo. Vamos lá para Josué. Josué no capítulo 1, e eu já estou a terminar. Josué no Antigo Testamento, capítulo 1, versículo 6 e 7 e 8 e 9. Já agora vamos ler do versículo 6 ao 9. Josué capítulo 1. Diz, esforça-te e tem bom ânimo. Ou seja, não fiques preocupado, não fiques triste, não fiques desanimado, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, cuidando de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Não te desvies dela, da lei, nem para a direita, nem para a esquerda, a fim de que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro da lei, ou seja, a palavra de Deus. Não se aparte da tua boca, não se aparte da tua mente. Antes, medita nele. Meditar é pensar, a palavra está na nossa mente. Medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não te atemorizes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que Quer que andares. andares. Amém. Então, o que eu quero salientar aqui é o nosso esforço não é para obedecer, não é tanto para obedecer. O nosso esforço é para manter a palavra de Deus na nossa mente, para que quando formos tentados, possamos citá-la e Satanás vai fugir de nós. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Nunca esquecendo, Belinha, que a palavra de Deus é o próprio Cristo. É o próprio Cristo, exatamente. E, portanto, é ele que vai obter a vitória sobre o pecado quando com ele cooperarmos. Não desanimemos, esforcemo-nos para nunca permitir que pensamentos ruins se fixem na nossa mente, pensamentos que às vezes é uma tentação, não é? Eu penso naquilo, apetece-me aquilo, eu quero aquilo. E quem é que pode expulsar essa tentação, esses pensamentos? É só a palavra. A palavra de Deus tem poder. Quando Jesus a citava, está escrito, e ele dizia o que estava escrito, Satanás o deixava. E a tentação terminava. Portanto, a minha última palavra, depois terminas tu, a minha última palavra é não tenham receio. Aquilo que nós temos que nos esforçar é em passar tempo na presença de Deus. É em buscar as promessas, um muro de promessas. E o próprio Senhor, quando nós formos tentados e citarmos as promessas, o Senhor tem poder para expulsar Satanás. Eu só queria dizer para o ouvinte que ele não fique chateado, não fique triste. Talvez algumas coisas que aqui falamos tenha sido um pouco, vamos dizer assim, fora do politicamente correto, mas é a palavra de Deus e nós temos um respeito muito grande porque esse canal que você está assistindo, esses vídeos, ele tem o intuito de falar a verdade. E nós não falaremos aquilo que nós queremos, mas aquilo que a palavra de Deus se nos é revelado e nós precisamos levar para que todos possam ser salvos. Assim como eu e você, Belinha, todos os que ouvirem essa mensagem. Amém? Amém.